você é nutricionista, médico, ou já teve a necessidade de fazer uma prescrição magistral, acompanhe esse vídeo que eu acho que ele pode contribuir muito com o seu conhecimento e tirar algumas dúvidas que talvez você nem imaginasse que existisse. Eu sou Arquibaldo, sou proprietário de uma farmácia de manipulação, sou farmacêutico clínico e farmacêutico magistral. Bem, apesar de eu ter preparado essa apresentação com algumas informações voltadas ao nutricionista, na verdade, quase que a totalidade dos conceitos que vão ser abordados aqui vão ajudar todos os prescritores, independente da formação. Também gostaria de comentar que eu não vou ler os tópicos todos que eu estou listando aqui, porque algumas informações eu estou deixando mais a título de consulta para quem tiver o interesse ou a necessidade. Bem, o que deve constar em uma prescrição magistral? Uma das informações mais importantes, na minha opinião, é o contato do prescritor, e que seja um contato que realmente o farmacêutico consiga entrar em contato e falar, acessar o prescritor. Porque essa informação ela pode evitar dificuldades ali durante a prescrição ou o entendimento da prescrição. Outra informação bem importante é a posologia descrita de uma forma adequada, sem abreviações, porque isso muitas vezes pode confundir. Por exemplo, um CP pode ser considerado comprimido ou cápsula, dependendo a prescrição. Então, dependendo da interpretação também, né? E as outras informações, né, de forma de uso, horário, né, de ingestão, que são mais comuns aí de estar sendo levantado. O que não deve ter, de forma geral, não pode ter ilegibilidade, rasura, emenda, esse tipo de informação alterada ali, que possa levar a um desentendimento do que está sendo prescrito. Códigos, por exemplo, fórmula para emagrecer, você não pode prescrever dessa forma. E não pode também haver propagandas de outros estabelecimentos ou de outras entidades na sua prescrição. Falando um pouquinho em relação à legislação e normas aqui regulamentadoras, eu vou abordar alguns temas aqui mais relacionados à área da nutrição, contudo, essas referências elas são abrangentes, elas podem ser utilizadas pela área médica, pela área farmacêutica, inclusive, enfim, qualquer prescritor aí regulamentado. Bom, uma informação bem importante está nessa resolução do Conselho, que cita os limites máximos aceitáveis, em inglês Tolerable Upper Intake Levels, são os níveis de ingestão máximos tolerados. Então existem estudos científicos relacionados à sensibilização, à toxicidade de uma vitamina, de um nutracêutico, e esses valores não necessariamente são os valores recomendados, são as VDs. Na verdade, podem ter valores divergentes aí. Este talvez seja um assunto que não ocorre com tanta frequência, mas é importante conhecer que o nome popular pode levar a divergências de informações. Então, nesse exemplo, que talvez seja o exemplo mais famoso, que é o da erva cidreira, a gente identifica 4 espécies botânicas diferentes, tendo o uso do termo popular erva cidreira, e isso pode variar de região para região, de localidade, estado, enfim. Então, sempre que possível, é importante usar o nome científico descrito dessa forma. No caso de fitoterápicos, é claro. Bom, um outro ponto aqui bem interessante de se conhecer consiste na concentração de um princípio ativo de um fitoterápico, por exemplo. O que quer dizer isso? Eu vou explicar em detalhes. O princípio ativo é a substância que dentro daquele rol de componentes, daqueles fitoativos que estão presentes naquele extrato, é a substância elegida para ser padronizada aquele extrato fitoterápico. Então, por exemplo, no extrato da cúrcuma, nós temos aqui uma padronização em curcuminas, que é do grupo de curcuminoides. Então, ela é padronizada em X% de curcuminoides, ok? Então, olha que interessante. Quando a gente vai avaliar este medicamento aqui, a gente identifica a posologia de 250 miligramas.
Contudo, isso corresponde a 50 miligramas de curcuminoides. Bem, perceba que essa informação ela nos faz pensar o seguinte: qual será a padronização que está sendo usada pela farmácia de manipulação? E é realmente esse pensamento que eu quero estimular, porque a gente pode ter na área magistral extratos, normalmente são de 96% de curcuminoides, mas a gente pode encontrar extratos com 70% ou valores menores. Tá? Então é sempre interessante questionar, né, a respeito disso. É claro que dentro do grupo de curcuminoides a gente pode ter algumas diferenças. Então, quando a gente identifica o grupo curcuminoides, a gente percebe aqui algumas variações moleculares de curcuminas. E essas curcuminas, elas podem ter uma atuação em locais diferentes, podem ter afinidades diferenciadas com receptores específicos. A gente chama isso também de tropismo. Então, de repente, uma pode ter um tropismo mais pela área articular, no sentido de atuar como um anti-inflamatório, ou um outro curcuminoide podendo atuar mais como anti-inflamatório, enfim, como modulador gênico e assim por diante. Bem, esses dois tópicos que vão ser abordados agora, eu referenciei no Manual de Equivalência e Correção do Conselho Federal de Farmácia, que é o documento que o farmacêutico tem em mãos realmente para dar o procedimento dependendo da matéria-prima que ele vai utilizar. Bem, quando a farmácia de manipulação recebe uma matéria-prima, inicialmente ela tem que fazer uma avaliação e controles de qualidades para determinar algumas características dessa matéria-prima, de forma que a prescrição saia exatamente como foi endereçado na receita, na prescrição. Imagine que uma substância é composta por duas partes, contudo, o prescritor somente prescreve uma dela. O que vai acontecer? Neste momento, a farmácia é obrigada a cadastrar um fator de equivalência, de forma que o sistema automatizado calcule o peso correto dessa substância total. Enfim, nos próximos slides isso vai ficar mais tranquilo de entender com os exemplos que eu vou estar mostrando. Tá bom? O fator de correção, por outro lado, ele também faz a mesma correção, contudo aqui a gente vai se basear na concentração do princípio ativo, por exemplo, das curcuminas, e também o grau de umidade intrínseca desse extrato ou desse fármaco. Okay? Então, como funciona isso? Nós usamos como base o peso molecular da substância. Então, na ilustração número 1, a gente tem aqui o tetraidrato citrato de cálcio, e na ilustração 2 eu trouxe o citrato de cálcio. Então, imagine que o prescritor indique ali 200 miligramas de citrato de cálcio. Nesse caso, a farmácia utilizando dessa substância composta, esse sal composto, observe que ele tem um peso molecular diferente do citrato de cálcio. Então, o tetraidrato citrato de cálcio tem um peso molecular de 570, enquanto o citrato de cálcio 330. O que eu vou fazer? O farmacêutico vai calcular dividindo 570 por 330, chegando num fator de equivalência de 1,72. Com isso, quando o prescritor indicar 200 miligramas, o paciente vai receber 344 miligramas da substância sal. Ok? O fator de correção, conforme eu disse, ele se refere à concentração do princípio ativo. Então eu trouxe o exemplo aqui da astaxantina. A astaxantina, de forma geral, ela possui aí no mercado concentrações que variam entre 2,5% a 3%. E também nesse extrato costuma-se vir intrínseco um pouco de umidade.
Então, como a farmácia fará o cálculo? Da mesma forma como o cálculo anterior, ela vai se utilizar desse fator de concentração, no caso é 3. Então, eu vou dividir o 100 por 3 e vou multiplicar por 100 por 95. Haja visto que 95 seria o 100%, subtraindo os 5% de umidade. Então, eu vou chegar aqui em um valor de 35,1, um fator de correção. Nesse caso, quando o prescritor indicar 10 miligramas desta xantina, o cliente vai receber 35,1 vezes mais. Ok? Isso, obviamente, do extrato. Bom, um outro conceito na sequência bem interessante é que essa padronização que eu cito aqui, dependendo o fornecedor e dependendo o próprio ativo, pode ter variações bem grandes. Vamos ver isso. Eu trouxe um exemplo da garra do diabo, que é um fitoterápico aí bem famoso por tratar inflamações. Bom, observe que esse extrato possui duas padronizações. A padronização de 20% e a padronização de 5% de arpagosídeo. Obviamente, a indicação terapêutica é diferente para cada concentração de extrato. E percebam que os dois terão o mesmo nome, exatamente o mesmo nome científico, contudo, essa padronização existe formas diferentes. Então é importante saber quando vai se referenciar um estudo científico, qual foi a padronização que aquele estudo científico fez para determinar aquela posologia viável. Tá bom? Bom, é importante comentar também que existe pó. Muitas matérias-primas também são adquiridas na forma de pó. Por exemplo, a maca é muito comum ser encontrada na forma de pó. Isso vai acontecer que, normalmente, se você não indicar a forma farmacêutica, corre-se o risco de a farmácia estar utilizando a forma em pó. E dessa forma ele não necessariamente está fazendo errado, né? Justamente foi por conta da prescrição incompleta. Tá bom? Bem, agora dando uso a esse conhecimento recentemente discutido sobre fatores de correção e fatores de equivalência, vamos entender um pouquinho como isso impacta na prescrição. Bom, vamos imaginar que o prescritor deseja ministrar cromo para o seu paciente ali. Então, o primeiro prescritor prescreve da seguinte forma: cromo quelado 100 microgramas. O segundo, cromo, entre parênteses, quelado 100 microgramas. E o terceiro, cromo 100 microgramas. Bom, percebam que tem aqui três possibilidades, né, de prescrição e corre-se aqui riscos de interpretação errada, tá bom? Então, o que pode acontecer de erro? Pode acontecer que, na verdade, quando se prescreve da seguinte forma, cromo quelado, você está prescrevendo a molécula como um todo. Neste caso, o cromo quelado, ele se refere ao bisglicinato de cromo, seria um sinônimo de cromo quelado. Então, ou seja, você tem duas moléculas de glicina e uma de cromo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que o cliente vai receber as três moléculas ali, lógico, as queladas, né? E não vai ter 100 microgramas de cromo. Vai ter, possivelmente, ali a concentração total do que se refere ao fator de equivalência, apenas, né? Então, no caso do cromo, 10% apenas. Desta forma, cromo entre parênteses quelado, 100 microgramas, neste caso já o prescritor deixou bem claro que ele quer 100 microgramas de cromo. Bom, é importante verificar isso, porque muitas vezes o prescritor prescreve desta forma, e isso é bem comum,
Contudo, ele usa a posologia da molécula completa. E o que acontece? Acontece que às vezes uma fórmula pode dar 4, 5 vezes mais cápsulas do que daria, porque normalmente essas concentrações elas podem variar de 20 a 30% de concentração. Perceba a diferença que pode acontecer. E no caso de uma prescrição assim, cromo 100 microgramas, neste caso vai depender da interpretação que o farmacêutico vai dar, e é claro que o farmacêutico vai se basear na dose recomendada usualmente. Então ele sabe que 100 microgramas, normalmente é 100 microgramas de cromo puro mesmo, tá bom? Bom, da mesma forma a gente pode ter o zinco aqui, e olha o que pode acontecer. Zinco quelado 100 miligramas, zinco, entre parênteses quelado, 5 microgramas, né? Eu falei 5. Zinco 5 miligramas ou zinco 80 miligramas. Percebam que no primeiro cenário, o paciente provavelmente receberá apenas 1 miligrama. No segundo, ele vai receber 5 miligramas de zinco. No terceiro, olha que interessante, vai ficar a critério do farmacêutico. Como não foi discriminado, o farmacêutico vai ter que estimar se está certo ou se está errado. Lógico, se ele não conseguir falar com o prescritor. Então, neste caso, devido à baixa concentração, ele pode sim colocar ali 5 miligramas de zinco puro. Mas e se o prescritor tivesse prescrito 80 miligramas? Neste caso, como já é uma dose considerada alta de zinco, inclusive é uma dose que já começa a ter desconforto gástrico, provavelmente ele vai considerar zinco quelado. Isso se realmente ele detectar, ok? Bom, vamos lá então. A partir de agora, eu vou começar a trazer algumas informações bem genéricas assim sobre alguns ativos que são bastante utilizados, né? Ativos, quando eu digo ativos, é uma abreviação de princípio ativo, tá bom? Então, falando sobre a vitamina C, percebam que a vitamina C possui aí variações em relação ao que se diz vitamina C. Então a gente pode ter a vitamina C em pó, que é a vitamina C pura, e neste caso não é a melhor alternativa para uso oral. A vitamina C tamponada ou revestida e a vitamina C esterificada, que a gente também chama de palmitato de ascorbil. Então olha lá que interessante. No caso da vitamina C, ela tem essa estrutura molecular. No caso do palmitato de ascorbil, ela tem um éster aqui que traz uma característica de maior durabilidade dessa molécula. Então ela não consegue se oxidar, se degradar com tanta facilidade, fazendo com que uma pequena dose desta vitamina C esterificada passe a ter o mesmo resultado de uma alta dose de uma vitamina C pura, por exemplo, tá bom? A vitamina C pura normalmente é usada para uso tópico, como conservante de formulação ou como antioxidante para a pele mesmo, tá bom? Mas a vitamina C revestida, de forma diferente, ela está aí no meio termo entre a vitamina C esterificada e a vitamina C pura. Ela vai ser uma vitamina que vai resistir aos ácidos estomacais digestivos. Com isso, ela não vai ser degradada quase que a totalidade ali no seu sistema digestivo. Ela vai ser absorvida parcialmente, tá ok? No caso da vitamina C revestida, grande parte dela vai ser absorvida. No caso da esterificada, seria a melhor alternativa, sim, em termos de dose absorção. Bom, a vitamina B3, e antes de falar da vitamina B3, eu vou falar das vitaminas fotossensíveis. Olha lá, que interessante. Existem vitaminas que não podem receber luz.
Então elas têm que ser armazenadas em um recipiente hermético, um recipiente que não permita a entrada de luz, porque essa entrada de luz degrada a molécula e inativando o princípio ativo, que é a vitamina. Bom, isso acontece com a vitamina B1, com a vitamina D e com muitas outras vitaminas. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a prescrição também vem associada a um uso de cápsulas sem corante. E neste caso, corre-se um risco maior dessa vitamina ser degradada ao longo do tempo na casa do paciente. Tá? Então, tem o benefício, né, obviamente, de usar a cápsula incolor por não ter alguns pigmentos ali, contudo, né, pode-se degradar a substância aí, tá bom? Bom, a vitamina B3, eu trouxe aqui 3 formas de vitamina B3. E percebam que cada uma tem a sua molécula, tem a sua estrutura química e possivelmente tem a sua aplicação terapêutica diferenciada. Então, no caso da vitamina B3, ácido nicotínico ou niacina, essa vitamina, ela tem ali uma função de dilatação periférica, dos vasos sanguíneos mesmo, os circulatórios mais periféricos ali. Por esse processo, inclusive lógico, a vitamina ela tem N funções aí no nosso metabolismo. Mas nesse caso que eu estou citando, essa vasodilatação periférica, inclusive, pode causar em algumas pessoas mais sensíveis um fenômeno que se chama flush. E esse flush, ele faz a pessoa ficar com uma vermelhidão, uma sensação de calor na pele e pode ser até bem desconfortável, tá? Então, a posologia dela normalmente não pode passar de 35 miligramas. Tá? E um outro, porém, é que quando prescreve-se vitamina B3 de forma genérica, corre-se o risco de a farmácia, perdão, corre-se o risco não, com certeza a farmácia vai utilizar a niacina, ok? Porque é a vitamina B3 padrão. Porém, a niacinamida, ela já é uma amida, ela não é um ácido. Dessa forma, ela vai ter uma característica um pouco diferente. Essa niacinamida ela pode ser tanto usada de uso oral ou de uso tópico, ok? Porém, ela não causa essa mesma sensibilização que o ácido nicotínico causa. Já em relação ao nicotinato D-inositol ou hexanicotinato D-inositol, a gente consegue ver que uma molécula mais complexa do que as outras formas de B3. Essa substância normalmente é usada para as dislipidemias, mas também como alternativa para a suplementação de vitamina B3 comum e também é uma forma flush free também, né? Uma forma que não causa aquele rubor na pele, ok? Bom, vamos entrar agora num próximo assunto que se diz respeito a características dos quelados. Eu não vou assim, elucidar todos os tipos de quelados aqui, porque isso demoraria bastante para a gente abordar todos. Mas vamos abordar aqui alguns que são. Vou colocar um adicional que não está descrito aí, mas que são talvez os 4 principais da atualidade. Então, sulfato. A gente vai encontrar várias substâncias na forma sulfatada, como sulfato de zinco, sulfato ferroso, que talvez sejam os mais conhecidos aí, além do sulfato de magnésio, tá? Que é bastante usado atualmente. Percebam, o sulfato é uma forma farmacêutica que normalmente para uso oral não é muito mais utilizada. Porque acontece que ela realmente, dependendo da dose, ela costuma causar um desconforto gástrico maior. Mesmo fazendo-se uso de cápsulas gastro-revestidas, dependendo da dose utilizada, ela pode causar desconforto. Tá?
No caso do sulfato de magnésio, na verdade, ela chega a causar uma leve alteração ali da motilidade intestinal e com isso muitas vezes ajuda a melhorar ou pode até servir como purgativo mesmo na questão da constipação intestinal. Sulfato ferroso e sulfato de zinco hoje em dia normalmente não está sendo muito utilizado, até porque não tem uma absorção maior comparada ao glicinato, né? Então, normalmente a gente vai estar atualmente utilizando realmente o glicinato de zinco, o glicinato de ferro, né, o ferro quelado. A forma de citrato é bastante utilizada também, tá? E também uma forma que ajuda aí na parte intestinal, mas ela também tem algumas. O citrato tem algumas funções no nosso metabolismo também que pode ser uma molécula elencada para um tratamento. Bom, o que eu não escrevi aqui, que eu acho que vale a pena falar, é no caso do magnésio, principalmente o magnésio, quelado na forma treonato. E aí eu retomo aquele conceito de tropismo, porque o magnésio treonato, ele realmente tem um tropismo maior pelo sistema nervoso. Então, ou seja, quando a gente quer pensar em magnésio no cérebro, eu dando magnésio ali para a parte de neurotransmissores, por exemplo, eu vou dar preferência por utilizar o magnésio treonato, tá ok? Em relação, obviamente, ao magnésio glicina, a gente tem outros aí, poderia ser o dimalato, que tem um tropismo pela parte muscular também, mas também tem uma boa disponibilidade, tá? Então, de forma geral, vão ser essas diferenças que a gente tem que observar, porque nem todo zinco é zinco, da mesma forma. A absorção pode sofrer uma alteração, bem como as características aí no organismo, tá certo? A vitamina D3. A vitamina D3 ela tem uma particularidade de ser uma vitamina lipossolúvel. Contudo, ela tende a formar cristais durante a armazenagem dela. Então, o que acontece? Essa vitamina, e aqui é bem importante estar conversando aí com o farmacêutico, né? Que vocês vão estar trabalhando em conjunto, espero eu, como a farmacotécnica desta vitamina tem que ser feita. Ela normalmente ela tem que ser pré-dispersada numa substância lipofílica, por exemplo, um óleo de amêndoas, por exemplo, um óleo de girassol. Ela tem que ser triturada ali, dispersada nessa solução e posteriormente readsorvida, ou seja, transformada em pó novamente, para posteriormente ser utilizada na cápsula. Isso é importante porque só desta forma você consegue uma homogeneidade da vitamina por cápsula, porque senão um cristal desse poderia conter, supondo, 50.000 UI e uma outra cápsula com zero. Tá? Então você corre esse risco caso a farmacotécnica não seja devidamente executada. Tá, ok? Vou falar um pouquinho sobre os folatos. Novamente eu trouxe aqui 3 formas de folato, qual o ácido fólico, o ácido folínico e o metilfolato. Bom, o mais famoso é o ácido fólico e também, como a vitamina B3, muitas vezes ocorre uma normatização de nomenclatura, tende-se a chamar tudo de ácido fólico. E na verdade a gente sabe que o metilfolato, ele também é uma molécula que tem esse grupamento metil alterado, e com isso ela aumenta a característica de absorção desta molécula, inclusive auxiliando essa vitamina a adentrar ao cérebro. O ácido fólico também é uma forma boa. O fato é que normalmente a gente já ingere bastante ácido fólico na nossa própria alimentação. Esses alimentos enriquecidos normalmente são enriquecidos com ácido fólico. E olha que existem algumas pessoas que têm
uma deficiência genética em relação ao gene que converte esse ácido fólico em folato. E corre-se o risco, inclusive, desse ácido fólico se transformar numa substância tóxica no organismo, podendo, inclusive, gerar alguns problemas aí em termos de gestação. Então é muito importante, né, que o prescritor avalie, né, a dose e o tipo de prescrição. Normalmente hoje o que eu encontro na farmácia praticamente a grande maioria é prescrito com metilfolato, que é uma forma mais tranquila de ser utilizado, o custo é aproximadamente o mesmo, né? Então o pessoal tem adotado o metilfolato. O ácido folínico já é um tipo de vitamina aí usada para uma particularidade terapêutica bem diferenciada, né? Então, normalmente ele é utilizado aí para inibir os efeitos adversos de uma outra droga aí, que é o metrotrexato. Bom, vamos falar agora, voltando naquele conceito de substância sal e substância base, eu queria abordar um pouquinho o porquê disso, quais os benefícios, quais as diferenças. Então eu trouxe aqui o exemplo da carnitina, a carnitina HCl e a carnitina base e HCl. Obviamente a molécula é um pouco diferente e o peso molecular também é diferente. Então, quando prescreve-se carnitina, a farmácia ela deveria fazer a correção no caso de utilizar a carnitina HCl. Tá, mas por que a gente utiliza a carnitina HCl? Porque a carnitina HCl, para formas farmacêuticas de sachê, ela é melhor. Ela, muitas vezes, na própria arginina, ela inibe o gosto levemente amargo da arginina. Ela também traz uma melhor estabilidade, já que a carnitina é um aminoácido higroscópico e liquescente. Olha isso, ela tanto absorve umidade quanto ela se liquefaz, ela se transforma em líquido, simplesmente com a manipulação dela. Então, é uma forma mais instável, uma forma que precisa de uma tratativa. Por isso que muitas vezes a gente dá preferência em uso do sal complexado em detrimento da substância base. Tá, ok? Então, normalmente isso tem a ver também com o sabor, né, com a palatabilidade e com a estabilidade da molécula. Vamos falar um pouquinho de cápsula agora. Bom, a cápsula mais utilizada, que a gente sabe, realmente são as cápsulas gelatinosas que estão representadas nessa ilustração aqui. Nós podemos identificar que a gente tem vários tamanhos de cápsula. E esses tamanhos, eles vão ser utilizados conforme a necessidade da sua formulação, né? Muitas vezes essas cápsulas elas, decorrem de dobra. Quando não cabe a formulação em uma cápsula, a gente vai dobrar ou triplicar, enfim, e o paciente vai, em vez de tomar uma, vai tomar duas, três ou três cápsulas, tá bom? Essas cápsulas elas são compostas de fundo e tampa, então a gente normalmente utiliza de encapsuladoras atualmente semiautomáticas, é o que mais se utiliza na farmácia magistral hoje em dia. E essas cápsulas, elas são feitas aí de gelatina, de colágeno, tá? A cápsula 000 ela já tem um pouquinho de dificuldade na deglutição pelo tamanho, então ela não é muito utilizada não. Bom, então aqui falando dos tipos de cápsulas, a gente pode ter cápsulas gelatinosas duras, cápsulas vegetais, gastroresistentes e a tapioca, a cápsula de tapioca, que é na verdade feita de uma goma extraída da tapioca. A cápsula gelatinosa, conforme eu disse, ela é feita de colágeno, glicerina e água. Já a cápsula vegetal ela é feita de um tipo de celulose que traz essa aparência cristalina, também uma característica de não absorver umidade, diferente da cápsula de gelatina que absorve muita umidade. Então, pensando assim, fórmulas para grandes
prescrições em termos de dias, né, 60, 90 dias, a gente tende a colocar nas cápsulas vegetais, né, principalmente quando o princípio ativo que a gente está utilizando é higroscópico, ele absorve umidade. Aí não é recomendado esse tipo de cápsula. Tá bom? Então, assim, a gente vai utilizar a cápsula de gelatina para a maioria das situações. Quando não especificado, a gente vai utilizar a cápsula de gelatina. Apenas nos casos que o farmacêutico identificar a necessidade de uma outra cápsula, tá bom? E aí ele tem a liberdade de estar trocando em benefício do tratamento. Bom, então fórmulas mais simples, fórmulas para 30, no máximo 60 dias, ativos que podem ser começar a sua absorção no intestino, no estômago, perdão, devido a ela dissolver com muita facilidade, provavelmente ela já vai ser dissolvida no estômago. Bom, então assim, ela traz os benefícios de ter diversidades de cores. Isso ajuda muito os pacientes, porque por incrível que pareça, os pacientes se confundem e tomam 2 vezes o mesmo medicamento, esquece que já tomou. Então, eu não sei se eu tomei agora este ou este. A cor ajuda ele a diferenciar e traz uma segurança aí na hora de fazer o uso do medicamento. Então, assim, o que a gente orienta é formas farmacêuticas mais importantes, como medicamentos controlados, que não é o caso do nutricionista, mas como por exemplo, um termogênico que você não queira que esse paciente tome à noite. Você pode, de repente, liberar a farmácia para optar por colocar uma cápsula colorida, um vermelho para chamar a atenção, né? Bom, no caso da cápsula vegetal, ela vai trazer maior estabilidade porque ela não absorve umidade. Então ela vai bloquear a entrada do ar com a umidade ali dentro daquela cápsula, né? Com isso, ela vai ajudar bastante. Ela também tem um tempo de degradação muito maior, então ela não costuma abrir no estômago. Ela tem a tendência mais ali já começar a ser dissolvida ali no duodeno, tá? No intestino delgado. Ou pelo menos no estômago com um tempo de duração ali, digamos assim, de 15 minutos. Então, ou seja, muito mais lentamente, né? Então, por exemplo, para substâncias como o zinco, ferro quelado, dependendo da posologia, é melhor utilizar a cápsula vegetal. Ela tem a desvantagem de normalmente a gente só encontrar 2 ou 3 cores, sendo que a cor verde clorofilada já é mais difícil de ser encontrada, é encontrada com apenas 1 ou 2 fornecedores e também ocorre bastante falta, pelo menos recentemente. A cápsula gastroresistente nada mais é do que a cápsula vegetal adicionada de um revestimento. E esse revestimento aumenta a resistência da cápsula, fazendo com que ela demore mais para ser dissolvida, né, no seu sistema digestivo. Já a cápsula de Pululan, ela tem uma característica realmente de dissolução muito rápida. Então, desta forma, ela tem a aplicação orodispersível. Você pode fazer uma cápsula sublingual ou orodispersível com essa cápsula de tapioca. Ela é incolor também, é um produto vegano, inclusive pode fazer uso, normalmente os médicos também indicam alguns componentes aí de uso intravaginal, tá? Como o próprio bicarbonato de sódio, em algumas situações específicas. Sobre cápsula, ok? Só lembrando que as cápsulas que vão ter as vitaminas fotossensíveis, e normalmente são as vitaminas do complexo B e a vitamina D, é preferível que seja pelo menos uma cápsula branca, tá ok? Caso o paciente realmente não possa, né, com o dióxido de titânio, que normalmente é o pigmento utilizado, aí realmente a gente vai ter que colocar na cápsula incolor, né? E aí
corre-se o risco de uma redução ali do tempo de vida útil desse medicamento.